Então, gente, vamos lá, nós vamos ver agora o futuro imperfeito do indicativo, tá? Que em espanhol é o futuro imperfeito do indicativo, tá? Então vamos lá. O futuro imperfeito do indicativo serve para falar de coisas futuras, de situações, de atos que sejam prováveis, que se tenha dúvidas. Então, o meu futuro imperfeito indicativo ele vai servir para me dizer algo relativo ao futuro e algo que vai ser o que? Provável, tá? Uma situação, um fato provável. Exemplos. Ano que vem viajarei a Madagascar. Ou seja, é algo que está provável, é algo que é o que? Futuro, tá? E essa terminação re indica que o meu verbo está no futuro imperfeito do modo indicativo, ok? Serão las três, ou seja, serão, será as três, deve ser as três, ou seja, é provável que seja as três. Então eu vou ter sempre uma relação com o futuro, só que essa relação vai ser de um futuro que é chamado de futuro provável, tá? Toda vez que eu trabalhar com pretérito, com futuro imperfeito do indicativo, eu tenho um futuro provável, tá? Vamos às estruturas. Para conjugar um verbo no futuro imperfeito ou futuro simples, se atente às terminações de futuro que serão iguais a todas as conjugações, primeira, segunda e terceira. Então, as minhas terminações verbais serão iguais, sejam de verbos de primeira, seja de verbos de segunda ou verbos de terceira, ok? Então vamos lá. Futuro imperfeito. Verbo de primeira conjugação, ó, amar, terminou em AR. Vai ficar como? Yo amaré, tu amarás, él amará. Nosotros amaremos, vosotros amareis, eles amarão. Mesma coisa. O verbo comer, que é um verbo de segunda conjugação terminado em ER. Yo comeré, tu comerás, él comerá. Nosotros comeremos, vosotros comereis, ellos comerão. Vivir, que é o verbo viver, terceira conjugação também. Como vai ficar? Yo viviré, tu vivirás, él vivirá. Nosotros viviremos, vosotros vivireis, ellos vivirán. O V, em espanhol, ele tem som de quê, gente? De B, por isso que eu estou falando. Vivir, que é o verbo viver, tá? Porque o V em espanhol ele tem som de B. Então, esses pedacinhos que estão em negrito são as nossas terminações, são as nossas desinências verbais. Se vocês repararem, todas as desinências são iguais, independente do verbo terminar em AR, ER ou IR. As terminações serão iguais a todos. Agora vamos ver a estrutura dos verbos irregulares, tá? Alguns verbos irregulares têm a sua estrutura do futuro diferente, tá? Conforme as desinências verbais. Então, vamos observar aqui. Vocês viram que com verbos chamados de verbos regulares, são todos iguais, tá? Só que quando a gente tem verbos chamados de irregulares, essas desinências elas se alteram. Não vou poder mais colocar esse tipo de desinência verbal. Eu vou ter que colocar quais? Essas aqui, ó. Verbo haver, que em espanhol é haber, tá? Que é um verbo de segunda conjugação. Vai ficar como? Yo habré, tu habrás, él habrá. Nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. Mesma coisa com o verbo tener. Yo tendré, tu tendrás, él tendrá. Nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán.
Então, com verbos irregulares, eu terei essas terminações aqui. Não serão mais as terminações que a gente viu lá no início, tá? Essas daqui são exclusivas de verbos chamados de verbos regulares. Essas outras aqui são de verbos irregulares, ok? Essas aqui são de verbos irregulares, não se esqueçam, tá? Continuando ainda com os verbos irregulares, nós temos venir, poder, poner, tá? Que todos eles também são verbos irregulares e vão ter a mesmas desinências, mesmo tipo, tá? Então, é possível a gente identificar se o verbo for regular, eu vou ter as desinências simples que nós vimos lá na frente. Se o verbo for irregular, são essas desinências diferentes aqui, tá? Então, preste bastante atenção, ok? Porque, olha só, na verdade, a desinência, ela é o quê? A mesma, comeré, vendré. Só que, o que vai mudar? O radical. A desinência é a mesma daqui e a desinência é a mesma daqui. Só que o radical desse aqui, ele é regular. Aqui ele é regular? Não. Eu não sigo a mesma estrutura do verbo no infinitivo. Eu sigo a mesma estrutura? Não. Tá vendo? Fica diferente. Por ficar diferente, eu chamo esse verbo de verbo irregular. Tá? Eu altero a sua estrutura, mas eu repito as desinências. Tudo bem?